Preto, mas também do pessoal dos municípios de Batatais, Jaboticabal, Orlândia, Franca, Patrocínio Paulista, Rifaina, Pedregulho, e eu não queria citar nomes porque eu posso cometer alguma gafe, tanta gente conhecida. Tem algum município que eu não citei, pessoal? Quais? Vixe. Salles Oliveira. Cristais Paulista, falei Patrocínio Paulista, Cristais Paulista não tinha falado. Monte Alto. Franca, falei Franca. São Joaquim da Barra não tinha falado. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Podemos retomar então? Estão só avisando quem está lá fora para que nós comecemos, senão vai passar muito do meio-dia. Tem quase uma hora de falar ainda do Bruno. A Emília vai dar uma palavra no final. A vereadora Glaucia Berenice ia citar algumas coisas também. Não sei se ela consegue voltar, porque quando o vereador sai, geralmente já tem um monte de gente esperando ele lá para levar para o gabinete, para continuar suas atividades do gabinete. Ressaltar também que o vereador Jean Coraúça esteve aqui presente conosco, mas não pôde ficar também até o final. Bom, Bruno, eu acho melhor nós começarmos. Perfeito. O pessoal que está já chegando, para nós não perdermos tempo. Então vamos lá, pessoal. Obrigado. Oi. Voltou. Bom, pessoal, só para a gente amarrar o finalzinho da apresentação, a gente estava falando então de doações diretas. Tem uma série de oportunidades, né? Vocês viram. E aqui um pouco do diagnóstico, né? Elas são muito importantes, acho que devem ser estimuladas, porque elas dão flexibilidade e autonomia para vocês, por não serem verbas carimbadas, e a gente sabe que isso é importante, né? O custeio das atividades. Mas, por outro lado, a estratégia não pode estar só baseada nelas, porque, principalmente quando a gente olha para as empresas, há uma migração da doação direta, da doação não incentivada para a doação incentivada, que é o nosso próximo tema. As doações incentivadas, né? O governo, nas suas instâncias, permite que pessoas e empresas destinem parte do seu imposto devido para causas sociais de interesse público. Tá? A gente tem as leis federais, eu vou mostrar para vocês, que a oportunidade é via imposto de renda. A gente tem as leis estaduais, que mais cedo foram citadas aqui, o exemplo do PROAC, do PI, que são as leis que são viabilizadas através do ICMS das empresas. E mais recentemente a gente tem os movimentos das prefeituras, criando incentivos através do ISS e IPTU. Em São Paulo, em breve, a gente vai ter essa lei acontecendo para a cultura e para o esporte. Esperamos assim, né, em São Paulo, município. E aí eu espero que isso seja uma catapulta para que outros municípios copiem esse modelo. E o ISS é importante porque ele abre oportunidade para que empresas que hoje estão fora desse jogo das leis de incentivo fiscal também possam começar a contribuir. Né? Hoje tem muita empresa pagando imposto sobre serviço. Tá? As leis federais hoje estão divididas nessas 6. Né? A lei da cultura talvez seja a mais conhecida e a mais antiga, de 1991, que é a Lei Rouanet, que engloba a lei do audiovisual, que a despeito de todas as notícias ruins, né? Casamento de filho financiado em Jurerê Internacional com dinheiro da lei, artistas se favorecendo da lei, é uma lei que permitiu que muitas pessoas que nunca tiveram acesso à cultura pudessem ter. Isso é pouco mostrado pela mídia. A gente tem projetos maravilhosos que vão para o interior do Nordeste, que vão para a Amazônia e levam o cinema pela primeira vez para uma criança. Isso é muito forte. Não precisa nem tão longe. Eu já visitei projetos aqui em São Paulo mesmo, em região periférica, de favela, que as crianças nunca tinham ido ao cinema. Então, a gente precisa
E as mudanças que tiveram na Lei Rouanet são importantes, né, a nova instrução normativa, para que essa lei sobreviva e tenha longevidade como forma de gerar acesso à cultura, ao entretenimento, a pessoas que não têm esse acesso. E ela também, de alguma forma, foi responsável pela evolução da nossa indústria cinematográfica, que talvez não seja o nosso principal, uma demanda emergencial do nosso país, mas ela gera empregos, né? E hoje o país tem uma produção de filmes que, inclusive, muitos deles se destacam fora do país. A lei do esporte, que financia, obviamente, projetos esportivos em 3 grandes frentes: projetos de alto desempenho, que financiam atletas, projetos educacionais e de lazer, e projetos educativos, né? O esporte ele tem um papel fundamental na formação, na educação, na construção da cidadania, e também tem o seu papel importante. E a gente vê que cada vez mais as instituições estão ampliando as suas frentes de atuação através das leis, e o esporte é uma lei que vem crescendo bastante. Crianças e adolescentes, através dos fundos municipais, estaduais, o FIA, né, o Fundo da Infância e Adolescência. O idoso, mais recentemente, né, em 2012 para 2013, eu vou mostrar um pouco o percentual depois para vocês, né, de quanto cada empresa e as pessoas podem investir em cada uma dessas leis, mas até 2012 havia leis para cultura, esporte e criança e adolescente. Em 2012 existia já a prerrogativa do idoso, que é o fundo do idoso, apesar de muito poucos fundos de idosos estarem constituídos nos municípios. O percentual de apoio do fundo do idoso e da criança e adolescente era o mesmo, ou seja, a empresa ela escolhia: ou eu coloco no idoso, ou eu coloco na criança e adolescente. E aí, como criança e adolescente acaba sendo uma causa que é mais sensível no olhar principalmente das empresas, era uma lei que não tinha pegado. A partir de 2013 esse percentual foi segregado, e hoje o idoso, os fundos de idosos têm 1% do imposto de renda das pessoas jurídicas e até 6% da pessoa física. Eu vou mostrar esses percentuais mais para frente. É uma oportunidade muito grande aqui, porque tem muitos fundos de idosos que ainda não estão constituídos nos municípios, né? Já tem o fundo de criança e adolescente funcionando, mas os de idoso ainda não estão. E obviamente a gente precisa de vontade política para que isso aconteça. Hoje existe uma lei para o câncer que se chama PRONON, e uma lei para a pessoa com deficiência que se chama PRONAS, ambas vinculadas ao Ministério da Saúde. Isso aqui é o cenário de leis federais. Então hoje tem, quando mais cedo foi falado sobre a questão da assistência social, eu acho fundamental a gente ter uma lei que possa prever a assistência social na sua essência, tendo incentivo, mas muito hoje de assistência social é direcionado através de criança, adolescente e idoso. A maior parte dos projetos hoje de assistência social são canalizados por essas duas leis. O que acontece é que existe um gap gigantesco entre idoso e criança e adolescente, né? E que fica completamente descoberto. O caso dos moradores de rua, que não necessariamente são crianças e não necessariamente são idosos, né? E que é um problema seríssimo e que a gente precisa de alguma forma resolver. Então, que essas leis sejam discutidas e novas leis sejam criadas é fundamental para o avanço dessa ferramenta, que é uma ferramenta que democratiza um pouco, né? Muitas pessoas reclamam que deveria ser investido mais em educação ou mais em saúde, mas não sabe que pode pegar um pedacinho do seu imposto que iria lá para o governo federal, que não necessariamente se sabe o que vai ser feito com o dinheiro, ou que é um dinheiro que tem um carimbo, né? Ele é direcionado para áreas específicas, e que ela pode decidir: eu quero investir isso aqui na saúde, então eu vou doar aqui para o Hospital de Câncer de Barretos. Ou eu posso doar isso aqui para a causa síndrome de Down, porque é uma causa que eu acredito e de alguma forma faz sentido para mim. Então a gente empodera as pessoas, principalmente as pessoas, de escolherem. A gente vai entrar numa discussão grande que eu sei que vocês vão perguntar, mas pode fazer a doação vinculada?
A gente vai entrar nesse tema um pouquinho mais para frente. A doação vinculada é aquela em que o doador escolhe o projeto que a doação dele vai ser direcionada. Essa é uma discussão bastante grande, interessante. Eu vou colocar a minha opinião, porque eu tenho opinião sobre isso. E eu acho que a gente precisa se posicionar e discutir para que as coisas avancem. Os percentuais. Pessoa física. A pessoa física pode destinar 6% do seu imposto de renda para cultura, esporte, criança, adolescente e idoso. Ele define como. Se ele quiser colocar 6% em uma só, ele pode. Se ele quiser dividir 1,5% para cada um, ele também pode. Ele tem a prerrogativa para dividir esse recurso. E as leis Pronon e Pronaz abriram oportunidade para mais 2%. 1% direcionado ao câncer, 1% direcionado à pessoa com deficiência, totalizando 8%. É importante lembrar que hoje, só quem pode fazer a destinação, a pessoa física que pode fazer a destinação é quem está no lucro, na declaração completa. Perdão. Quando que a declaração completa acontece, né, na vida de uma pessoa? Existem vários fatores, mas o principal é quando a pessoa tem filho. Então, é o momento em que ela passa a ter mais despesas com instrução, despesas com saúde, e aí ela passa a utilizar o benefício da declaração completa. E eu coloco um pouco isso porque há um entendimento errôneo de que a declaração completa está associado a valor de salário. Uma pessoa pode ganhar 10, 15 mil reais, 20 mil reais por mês, e está na declaração simplificada, e outra que ganha 4, 5, 6 mil reais pode estar na declaração completa. E esse entendimento é importante desmistificar. E do outro lado, a gente está falando das empresas que estão no lucro real e hoje podem destinar 9% do seu imposto devido para causas sociais, para essas 6 causas sociais que eu já expliquei para vocês. 4% para a cultura, e esse percentual vale para a cultura e para o audiovisual, que são as produções cinematográficas. 1% para o esporte, 1% para a criança e adolescente, 1% para o idoso, 1% para o câncer e 1% para a pessoa com deficiência. Esses percentuais não se comem, eles são individuais, então eu posso investir nas 9. Então, eu terminei o slide passado falando que as empresas estão migrando o seu investimento privado para os investimentos de incentivo. E está aqui por quê, né? Uma empresa que hoje, uma empresa de médio para grande porte, que paga 100 milhões de reais de imposto, pode doar 9. Imagina uma empresa com um orçamento de 9 milhões de sustentabilidade. Porque eu vou tirar dinheiro do meu caixa, já tenho quase 10 milhões para investir em sustentabilidade, para fazer a minha parte, né? Então, esse é um cenário que acabou acontecendo, talvez tenha sido um pouco um tiro no pé das leis de incentivo, né? Antigamente havia assim, um financiamento muito maior, direto, que ainda é muito feito por grandes fundações de banco, né, empresas multinacionais, investimento que vem de fora do país, mas a grande verdade é que na grande maioria a migração está sendo feita para as leis de incentivo, e é por isso que vocês precisam passar a atuar com elas, né? Sempre há um órgão competente por fazer por formalizar as regras do jogo de cada uma dessas leis, por fiscalizar. No caso da cultura, é o Ministério da Cultura. No caso do esporte, o Ministério do Esporte. Do câncer e da pessoa com deficiência, é o Ministério da Saúde. E no caso da criança, adolescente e do idoso, são os conselhos municipais, conselhos estaduais principalmente. Tá? O conselho é o gestor do fundo, o conselho é um órgão paritário, parte sociedade civil, parte funcionários da prefeitura, funcionários públicos, que tem como objetivo, como dever, tem um olhar bastante micro do município, das demandas do município, tendo como base o Estatuto da Criança e Adolescente, no caso da criança e adolescente, e o Estatuto do Idoso, no caso do idoso. Os fundos, né, os conselhos nacionais, eles conseguem olhar o Brasil de uma forma mais ampla e avaliam as demandas para ambos os públicos de uma forma nacional, né?
Os conselhos estaduais conseguem descer um pouquinho essa lupa e olhar quais são as principais demandas desses públicos no estado, e os municipais, obviamente, conseguem ir onde o problema está na raiz, que é o que está acontecendo, né, a demanda principal ou as demandas principais que estão acontecendo naquele município. E com base nesse diagnóstico, né, que é feito pelo conselho, de entender quais são as demandas que aquele município precisa, ele tem, são formulados os editais, né, os chamamentos públicos, para que os projetos de vocês sejam submetidos e aprovados, para que possam receber esse recurso. Dentro desses editais são criados eixos temáticos, que são atividades de interesse, obviamente, que estão vinculados a essas demandas do município. E aí entra a assistência social, entra o lazer, entra o esporte, entra atividades profissionalizantes. Vai depender do diagnóstico que for feito pelo conselho. Tá? É importante, aqui eu vou entrar até já um pouco eu queria investir um pouco mais de tempo aqui para falar dos conselhos, que foi uma discussão que sempre me perguntam. Eu sei que aqui em Ribeirão Preto o posicionamento é diferente do meu. O conselho, ele por essência, ele é o guardião dos recursos do fundo. Tá? Então, o fundo, se vocês entenderem, é nada mais do que uma conta bancária. É uma conta apta a receber esses recursos que vêm das doações com a renúncia fiscal, né, pelas leis de incentivo. Esse dinheiro entra tanto de pessoas físicas quanto de jurídica nesta conta deste fundo, e o conselho, com a visão e com o olhar das demandas do município, tem a função de determinar, escolher quais são as iniciativas que devem ser financiadas com aquele recurso, que são as iniciativas que vão ajudar de forma mais eficiente o município a atingir os seus objetivos dentro daquela área de atuação, no caso aqui das crianças, adolescentes e idosos. E por isso, há um entendimento de que o doador, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, não tem a prerrogativa de vincular a sua doação a uma determinada instituição. O que, ao meu ver, é um retrocesso gigantesco. Onde isso é implementado e onde isso acontece, não funciona. Os recursos não chegam, as doações não acontecem, não há atratividade, principalmente para as empresas em se fazer as doações. Porque existe uma crise de credibilidade, é um recurso que está entrando numa conta que é gerenciada por um órgão paritário. Então, se há muitas dúvidas sobre a utilização desse recurso e a capacidade e o poder do doador decidir para onde esse recurso vai, traz para ele a segurança de que aquele recurso vai ser bem aplicado e investido numa causa que ele acredita e que já foi validada pelo conselho. Isso é importante. O conselho é o guardião. Ele tem a decisão de apoiar, de validar, a decisão de aprovar um determinado projeto de acordo com os interesses do município, mas dentre aqueles projetos aprovados, o cidadão ou a empresa deveriam ter a prerrogativa de indicar a sua doação. Esse é o meu posicionamento. A minha justificativa, talvez possa parecer plausível para vocês ouvindo dessa forma agora, o que vem acontecendo hoje nos municípios, tá? E nos municípios que eu vejo que há a maior captação de recursos, principalmente junto às empresas, foi se criado uma variação semântica para o termo vinculação. Ao invés do contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, vincular a sua doação, ele faz uma simples indicação. Eu gostaria que esse recurso fosse destinado para determinada instituição, para determinado projeto. E, de forma muito inteligente, os conselhos que estão recebendo mais recursos estão atendendo essas indicações. Então, eles estão fazendo o direcionamento dos recursos para os projetos que são indicados pelos doadores, acatando a uma indicação e não uma vinculação. A gente vai ter que avançar nesse assunto.
Vai ter muita discussão ainda por vir, mas eu acho que é uma saída no jeitinho brasileiro bastante inteligente e que, sinceramente, ao meu ver, não fere, não agride a essência e a lógica deste processo todo, que é ter sempre lá como guardião o conselho, que tem a responsabilidade porque foi eleito pela população e foi designado pelo executivo municipal para poder selecionar causas que façam sentido para o município. Agora, a doação, ela é única, ela é pessoal, seja da pessoa jurídica da pessoa física, e ela tem que ter a indicação, ela tem que ter o poder de escolha. E só isso traz segurança, só isso traz credibilidade, só isso traz a capacidade dessas instituições mostrarem o que estão fazendo com seus trabalhos sociais, né, prestarem contas, serem transparentes com quem doou para elas, e isso gerar um círculo virtuoso, né? A pessoa física, ela tem uma característica bacana que é a da fidelidade. Uma vez que ela encontra um caminho, uma instituição que ela acredita, dificilmente ela muda. As suas doações vão ser sempre direcionadas para lá. Então esse é um pouquinho o cenário que a gente vive hoje no país. Eu repito, os fundos, os conselhos que não estão permitindo vinculação de doação, não estão acatando as indicações, não estão recebendo recurso. Ponto. Terminando a parte de lei de incentivo federal, né, de forma mais macro, queria falar um pouquinho do Estado. Como todos vocês estão no Estado de São Paulo, a gente hoje tem em operação dois mecanismos que permitem a doação via ICMS, que é o PROAC, para a cultura, e a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, o PI, vinculado à Secretaria de Esportes do Estado. Essas leis, elas são bastante interessantes porque, em detrimento à lei federal, em que os aportes, né, as doações, normalmente se concentram no final do ano, porque é quando a empresa ela sabe qual vai ser o resultado dela, quanto ela vai efetivamente pagar de imposto. Então, mais de 90% das doações se concentram em dezembro, e até dezembro vocês não sabem o quanto vão poder contar de recurso para montar o seu planejamento para o ano seguinte. As leis estaduais, elas são mensais. Então você tem aportes ali ao longo dos meses em que a renúncia está disponível, né? O governo do estado abre mão, abdica em um pedaço da sua arrecadação em ICMS, mais ou menos 70 milhões no esporte e 100 e poucos milhões na cultura. E o processo é muito interessante, porque no imposto de renda, o contador da empresa ou a pessoa responsável pela área financeira, ela tem que calcular efetivamente quanto que pode ser utilizado. Ela tem que pegar lá a base, o DRE, né, o demonstração de resultados, aplicar os percentuais dentro do imposto devido. No caso das leis estaduais, existe um sistema, que é um sistema da Secretaria da Fazenda, da Cefaz, em que as empresas que pagam e recolhem ICMS no estado se cadastram, se homologam, e aí, mensalmente, elas passam de forma automática a ter o valor que elas têm disponível para doação, sinalizados pelo próprio sistema. Isso traz muita segurança para o empresário, para a pessoa que vai fazer a doação, porque ele não precisa calcular nada. A própria Secretaria da Fazenda fala o quanto ele pode doar. E o mesmo percentual que ele tem, o mesmo valor que ele tem para doar para a cultura, ele tem para o esporte. Então, isso todos os meses, enquanto ainda há dinheiro de renúncia disponível. Essa é uma lei que funciona muito no Estado, né? Obviamente, são legislações estaduais, em alguns estados funciona um pouco. Em São Paulo, são duas leis que pegaram e funcionam muito bem. Os projetos aqui são, ao invés de submetidos aos ministérios, obviamente são submetidos às secretarias, Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria de Esporte do Estado, em que os projetos são validados, as propostas são validadas, os orçamentos são validados, e aí se abre a oportunidade para se captar. E aí o empresariado apoia pagando menos ICMS. Na verdade, ele vai pagar a mesma coisa, só que uma parte ele vai destinar para um projeto social, o que me parece bastante sensato que seja feito. Localmente aqui vocês têm uma série de empresas que têm essa característica e que buscam todos os anos iniciativas que atendam a sua localidade, né?
as empresas locais que estão aqui no interior de São Paulo, elas não querem investir num projeto social de ICMS em São Paulo. Não faz sentido para elas. Ou em outro estado nem daria, porque é uma lei estadual. Mas elas querem apoiar aqui. Elas querem deixar o dinheiro delas aqui. Então, e muitas vezes, por incrível que pareça, há carência de boas propostas, de bons projetos para ser financiado. Está aqui uma outra oportunidade muito grande para vocês poderem buscar orçamento. De forma geral, como funciona o processo, né? Independente se é uma lei federal ou uma lei estadual, primeiro passa-se por uma parte de documentação e credenciamento. Tá? Você precisa se validar, então você precisa estar com todas as suas documentações. Eu vou mostrar uma lista das principais num próximo slide, mas você precisa juridicamente estar em dia, com todas as suas certidões em dia. Isso é um grande problema hoje no terceiro setor, há muita desorganização e muitas instituições que não conseguem acessar o recurso de incentivo por desorganização jurídica. Tá? É feito um credenciamento junto a esses órgãos, sejam os ministérios, sejam os fundos, né? Se credenciam ao Fundo Municipal do Idoso ou da Criança e Adolescente, e a partir dali eu escrevo e submeto um projeto de acordo com um chamamento público, com um edital. A partir desse momento eu tenho a aprovação do projeto pelos responsáveis, pelos gestores desses órgãos, e aí efetivamente eu saio para captar. Então eu pego a minha iniciativa e vou nas pessoas físicas, nas pessoas jurídicas, pedir financiamento para aquela ideia, e um financiamento bom, né, que é um financiamento que sai com dinheiro do imposto, não dinheiro do bolso. Por fim, quando eu capto, eu entro em implementação. Então eu tenho um cronograma e um orçamento a ser executado. Esse é o conceito que baliza as leis de incentivo. Sempre há um cronograma e um orçamento para ser executado. O que foi especificado no orçamento tem que ser executado na implementação. Isso garante que o recurso não seja utilizado para outra coisa, para outra finalidade, né? E é por isso que existem essas ferramentas de controle. Então, se efetivamente você colocou lá no projeto que você vai contratar 3 pessoas, né, 3 professores, por exemplo, para o seu projeto, você vai precisar registrar os 3 professores, né? Em alguns casos você pode registrar, você tem que registrar, em outros casos você pode terceirizar, vai depender um pouco da proposta, mas você registra. Os projetos de lei de incentivo contemplam verbas rescisórias, por exemplo. Então você tem toda uma estrutura que te permite executar aquela proposta que você pensou de forma bastante eficiente. E por fim, a prestação de contas, que é exatamente falar o seguinte: olha, governo ou órgão, eu falei que ia fazer isso e eu efetivamente fiz isso. Estão aqui as notas fiscais, estão aqui os comprovantes de transferência, as cópias de cheque e assim por diante, e as fotos, os relatórios que de alguma forma comprovem que efetivamente o teu projeto foi executado. Isso reduz muito a chance ou as margens para que manobras sejam feitas com esse dinheiro, e casos como o que a gente viu de financiamentos de casamento em praias de luxo Santa Catarina sejam realizados, denegrindo de alguma forma o mecanismo como um todo, né? A lei como um todo. Falando um pouco de captação, né? Agora eu queria entrar, a gente falou de planejamento lá atrás, né? Como é que a gente cria um planejamento para captação de recursos? A primeira coisa, você tem que ter um projeto bom, né? Você tem que ter uma iniciativa bacana. O que é uma iniciativa bacana? Que tenha um cunho social importante, né? Que tenha um problema social a resolver, uma proposta de solução interessante, que tenha metodologia, né? Um projeto que não tem metodologia, não tem começo, meio e fim, não tem uma lógica, dificilmente vai conseguir ser financiado. Mas tudo começa pelo diagnóstico, né? Qual que é a grande demanda que eu posso atender? Quais são os meus objetivos? Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Quais são as metas de impacto? Qual é o impacto que eu vou gerar com esse projeto? Quantas pessoas eu vou beneficiar? Quais os nossos beneficiários diretos? Quais são os nossos beneficiários indiretos? Porque quando você atende 50 crianças na sua instituição, pelo menos o impacto é em mais 100 pessoas, né? Os pais, os avós, né? O impacto ele se espalha quando você olha para o impacto indireto. Depois uma parte que é fundamental, e muitas vezes eu vejo um pouco de
desleixo é a parte de comunicação. Se eu tenho uma ótima ideia, mas eu não sei vender essa ideia, eu não sei comunicar essa ideia, ninguém vai comprar. Eu preciso definir quem é meu público-alvo de captação. Para quem que eu vou vender? Eu vou vender para as empresas do entorno, da onde eu estou inserido? Eu vou vender para empresas que estão de algum segmento específico, que vão ter interesse nessa área de atuação? Eu vou vender para pessoas físicas? Eu vou fazer uma parceria? Você precisa definir quem é teu público-alvo. Com base nesse público-alvo, elaborar uma apresentação de vendas. Eu não sou grande mestre de apresentação, mas eu tento montar uma apresentação que vai gerar atratividade de vocês. Que vocês se sintam atraídos por cores, a mesma lógica quando vocês vão montar uma apresentação de vendas. Se a apresentação de vocês tiver 5 slides cheios de texto, a chance da pessoa que pegar essa apresentação e ler é 0. Pense você lendo. Assim, puta, se eu recebesse isso aqui, eu ia ler. Eu ia ler esses 5, 10 slides aqui. A gente precisa cuidar com a forma. Então, a gente vende e a venda ela acontece com o olhar muitas vezes. Você impacta pelo visual. Então, criar uma apresentação que possa trazer estímulos, que possa mostrar com detalhes o que vai ser acontecido e qual é o benefício, muitas vezes, que aquele investidor pode ter. Como é que ele pode, eventualmente, alavancar aquele investimento social para... eu tenho um pouco de asco de contrapartidas, mas uma empresa, ela faz os investimentos sociais esperando algum tipo de retorno, de visibilidade, melhoria de imagem institucional, de marca, e, obviamente, ela se vincula com causas, aquela empresa se vincula com causas, ou as pessoas em que elas se identificam, que tem a ver com as suas políticas, com os seus valores. E, obviamente, ela quer aproveitar um pouco dessa imagem que essa parceria pode gerar para se beneficiar e melhorar suas imagens, por exemplo, com seus funcionários. Como é que isso? Isso tem que estar na apresentação, como é que ela vai poder usar. Então, hoje a gente vê a criação dos selos de amiga parceira. Então, a Johnson & Johnson vai lá e aporta no Hospital de Barretos, ela pode pegar lá um selinho de empresa amiga e colocar nos seus produtos. E mostrar para os seus consumidores que ela apoia uma causa, como a causa do Hospital de Barretos. Então, são iniciativas que, de alguma forma, valorizam e potencializam também a visibilidade para o investidor. Precisa ter um folder eletrônico, não só uma apresentação. Muitas das trocas de informação são por e-mail. Se você mandar uma apresentação muito grande por e-mail, é difícil a pessoa abrir. Mas um folder com um resumo é mais fácil que ela entenda rapidamente o conceito e, se tiver interesse, te procure para você fazer uma apresentação. Eu normalmente não gosto de mandar apresentações por e-mail, eu gosto de fazer as apresentações pessoalmente. Você valoriza, você engrandece a tua proposta. Enviar por e-mail fica muito frio. Então você manda um material, que a gente chama de teaser, que vai dar uma degustação para depois em si fazer a apresentação. E precisa ter uma página eletrônica. Se vocês já têm site, dentro do site de vocês tem que ter uma página sobre o projeto. Você tem que dedicar. Se aquilo é importante para vocês, se aquilo que você está fazendo faz sentido para a instituição, tem que ganhar um destaque em onde vocês se comunicam hoje. E se não estão em site, precisam estar. E dentro do site vocês precisam ter uma página para o projeto em que você mostre resultado, que você mostre relatório, que você divida informação para que as pessoas conheçam. Senão a iniciativa de vocês ela é desconhecida. O anonimato eletrônico é, hoje em dia, um suicídio. Que a gente precisa estar na internet. O processo. Então, eu primeiro fui lá, fiz meu planejamento, criei minha matéria de comunicação, e eu preciso, então, agora listar os potenciais parceiros. Quem são os potenciais doadores? Então, eu faço uma lista. Eu posso trazer um parceiro em captação, uma empresa, uma pessoa que é bem relacionada na região, que pode me ajudar a captar. Então eu terceirizo parte desse processo. Eu preciso capacitar. Lembra que a gente falou de comunicação, na parte de dirigir a iniciativa, os planos de ação? A gente precisa capacitar. Eu vejo gente tentando vender em empresas, mas que não conhece o projeto.
né? Eu, desde 2012, vendo no sentido mais bonito da palavra, mas eu vendo o Hospital de Câncer de Barretos para as empresas, né? A gente já captou mais de 50 milhões para o Hospital de Barretos nos últimos anos. Eu conheço mais o Hospital de Barretos do que muitos funcionários do Hospital de Barretos. Porque eu fui 300 vezes para Barretos, porque eu participei de 300 seminários em Barretos, porque eu peguei todas as apresentações e comi, efetivamente, devorei. Então, eu me tornei um especialista naquilo. Se as pessoas que estiverem cuidando da venda de vocês, né, da captação de recursos, eles não tiverem conhecimento na ponta do dedo do lápis. Porque eu entro em reunião com um presidente de empresa, e ele pergunta, qual é o orçamento do hospital? Tem que saber. Quantos funcionários? Qual o déficit? Vocês estão preparados para responder essas perguntas de bate-pronto? Precisam estar. Então, mais do que criar todo o material de comunicação, a gente precisa se preparar para vender. Porque hoje, principalmente quando a gente fala de empresas, a criticidade é muito alta. Eles querem saber qual o número de beneficiados, qual o valor, o custo por beneficiado, qual o impacto social, quantas pessoas são beneficiadas, qual é o público indireto. Vocês provavelmente já preencheram aqui formulários, né, de cadastramento de editais. A quantidade de pergunta que é feita, né? A gente pode responder com propriedade, com especificidade, com conhecimento, ou a gente pode encher linguiça ali, que provavelmente a ideia não vai acontecer e a captação não vai acontecer. Então a gente precisa ser expert. A gente precisa entender muito, demonstrar conhecimento. E obviamente criar um cronograma. A gente precisa ter prazo. Quando essa captação tem que acontecer? Até quando o dinheiro tem que entrar? Quando está previsto começar meu projeto? Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração no processo para que depois isso possa ser acompanhado. Então, aqui está um pouquinho o que seria um planejamento de captação. Passa por desenhar um bom projeto, fazer um bom diagnóstico, desenhar um bom material de comunicação, se capacitar, definir qual a estratégia, se você vai terceirizar, se você vai fazer totalmente interno e efetivamente acompanhar o que está sendo feito. Aqui está um pouco da documentação básica hoje das leis de incentivo. Algumas exigem algumas coisas em específico. Sempre os editais, eles divulgam essa lista de... Mas aqui a gente está falando de uma ata de fundação, estatuto social, ata de eleição vigente, cartão de CNPJ atualizado, certidão de regularidade fiscal, federal, estadual e municipal, certidão de regularidade relativa à Seguridade Social, o pagamento do FGTS, certidão negativos de débitos trabalhistas. No caso da lei de incentivo estadual do esporte, a gente tem um certificado de regularidade cadastral de entidades, que chama CRCE, que talvez seja um dos mais chatinhos de tirar. A ideia é que, depois quando a gente terminar aqui o papo, vocês possam acessar, principalmente a Emília, que eu acho que muitos de vocês já têm contato, para que a gente possa direcionar as demandas em específico de cada um. Tá? Eu sei que são milhares de coisas que devem estar passando na cabeça, mas pelo fórum e pelo formato do evento a gente não consegue muito abrir para perguntas e questionamentos. Então, depois disso a gente vai direcionar para depois a gente poder abraçar todas as causas. Das ações incentivadas, para finalizar aqui um pouco o tema, vocês não vão sair daqui especialistas em doações incentivadas, não esse era o objetivo, era chamar atenção para um tema que hoje é realidade, que se vocês que estão à frente de organizações sociais não estiverem atentos e inseridos nisso, vocês estão fora do jogo. Hoje movimenta mais de 2 bilhões, tem um potencial de mais de 10 bi. Né? Eu vou mostrar só de pessoa física, o potencial é metade disso. Quem está fora das leis, está fora do jogo. Então a gente precisa rapidamente se organizar juridicamente e criar suas estratégias em várias leis. Né? O que a gente vê hoje nas instituições mais bem-sucedidas é que ela não capta em uma lei, ela capta em todas, se possível. Né? O Hospital de Câncer de Barretos tem lei para cultura, que são projetos culturais que de alguma forma complementam e trazem algum tipo de atividade cultural para os pacientes e familiares que estão lá no hospital. Tem projeto via lei da criança e adolescente para a unidade infanto-juvenil, tem projeto de idoso para cuidados paliativos, tem projeto de câncer, que obviamente faz sentido, e tem projeto de pessoa com deficiência, porque muitas pessoas que saem do tratamento de câncer têm algum tipo de sequela. Então, ele se diversificou. Lembra que a gente falou no começo? Então, ele chega na empresa,
e ele fala assim, olha, tem aqui um projeto de criança e adolescente. Aí a empresa fala assim, criança e adolescente eu já apoio uma instituição lá em Ribeirão Preto. Aí ele fala assim, puta, mas eu tenho idoso também. Ah, mas idoso eu já apoio uma lá na Bahia. Eu tenho cultura. Ah, mas eu tenho... Uma das leis a empresa vai ter. Então, é importante que dentro do escopo de vocês, de atuação, vocês consigam se diversificar dentro das leis. E não só atender uma só. É óbvio que para quem ainda não trabalha com lei de incentivo, a minha indicação é, começa com uma. Né? Entende como funciona, começa pequeno, para não criar um projeto muito grande e ter dificuldade de financiar, mas pensa grande. E aí começa a caminhar para que no ano seguinte você eventualmente possa crescer o teu projeto, no ano, 2 anos depois você está com 2 leis, e assim você vai crescendo o bolo que você está disputando aí, que você está buscando através desse mecanismo. Pessoal, a vereadora Glaucia Berenice, ela precisa se ausentar, ela vai dar um recadinho só, pedir licença para o Bruno aqui, mas é um recado. Obrigado, Glaucia. Bom dia, quase boa tarde a todos. Na próxima semana, terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara, é o dia do assistente social, né? E nós não temos muito para comemorar, não, né? Mas nós vamos estar aqui com o Conselheiro Nacional de Assistência Social e o Secretário Executivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, o Benedito Augusto de Oliveira. Ele vai estar falando justamente sobre o fortalecimento do SUAS, especificamente a questão do financiamento. Eu acho que tem muita pertinência, né, com o que a gente está discutindo aqui, e eu convido a todos para estarem aqui. Então, na próxima terça-feira, dia do assistente social, às 9 horas, vamos estar tratando da questão do financiamento do SUAS e as perdas que nós temos sofrido nos últimos anos. Aqui em Ribeirão, nós tínhamos 5,11% de orçamento em 2008 e agora nós estamos na faixa de 2,16%. Então, são perdas recorrentes e nós precisamos nos fortalecer para garantir o financiamento de uma das políticas públicas mais importantes num país, né, como o nosso. Então, eu peço desculpa para me retirar, mas não gostaria de sair sem fazer esse convite a todos e a todas para participar. E parabenizar o Bruno pela palestra, a Escola do Parlamento, a pessoa do Dr. Luciano Mega, pela excelente seminário, a Emília também, pela qualidade da exposição e todo o ensinamento desta manhã. Obrigada e eu peço licença para me retirar. Quer repetir, Glaucia? Dia 15/5? Dia 15, terça-feira que vem, 9 horas da manhã, políticas de fortalecimento do SUAS, com o Benedito Oliveira, secretário executivo da Confederação Brasileira dos Trabalhadores em Seguridade Social. Obrigado, Glaucia. Bom, para dar continuidade, a gente está chegando no final, eu queria mostrar para vocês, dividir com vocês uma pesquisa. Né? Doações nunca teve até então nunca tinha tido uma pesquisa tão específica quanto a que foi realizada pelo IDS. Depois vocês conseguem ter acesso a essa pesquisa inteira, na íntegra, através do site do Instituto. É uma pesquisa que traz bastantes ideias, bastante insights, né, a gente costuma dizer, sobre como, de alguma forma, trabalhar melhor a questão das doações. Alguns números que são me chocaram bastante. 77% da população brasileira se diz doadora, diz que fez algum tipo de doação, perdão. 34% doou tempo. Eu fiz um trabalho voluntariado, eu fiz um trabalho em que eu dediquei meu tempo em benefício de uma causa social. 62% doou bens. Fiz uma doação de roupa, uma doação de algum item meu que eu não utilizo mais. E 52% doou dinheiro, sendo 46%, o número lá de cima, para alguma organização social. Metade da população brasileira doou algum dinheiro para alguma instituição. 49% dessa base de doadores são mulheres, 42% homens. Esse número me alarmou muito, né? Eu não trouxe a pesquisa inteira aqui,
mas a primeira pergunta a primeira resposta que vem quando se pergunta por que você não doa mais? Essas pessoas falam porque eu não tenho dinheiro, senão eu doaria mais. E aí é onde entra a importância da lei de incentivo, que ele deixa de doar dinheiro do bolso e ele passa de doar um dinheiro que ele já está gastando com imposto. A maior parte dessas doações aqui são doações que as pessoas estão tirando do bolso, né? Estou pegando o meu dinheiro, doando para uma determinada obra com dinheiro do meu orçamento. O doador pesquisa muito. Eu falei isso para vocês antes, né? Ele pesquisa antes de doar. Isso é um insight importante que essa pesquisa traz. Ele entra no site, ele quer saber, ele quer conhecer a instituição. Se ele já teve algum relacionamento com essa instituição, algum ente familiar foi atendido por ela, ou alguma pessoa que ele conhece, algum laço e alguma identificação existe, mas existe também o querer saber o que e como é feito. 77% buscam informações, 74% buscam informações antes de doar. E quando encontra, costuma ser fiel. 85% estão satisfeitos com as doações que fazem e 84% pretendem continuar doando para a mesma organização. Olha que legal, né? É uma coisa que eu brigo muito com as empresas, que muitas vezes eu vejo que não há uma fidelidade tão grande aos projetos, né? Porque ainda há muita briga de ego, né? Trocou o presidente da empresa, não é mais essas causas, agora são essas. Trocou a pessoa de responsabilidade social, se muda toda a estratégia. No caso da pessoa física, não. A pessoa física, quando ela encontra, ela se permanece fiel. E como tudo nesse país está sendo transformado pelas pessoas, né? Acho que o exemplo maior é vocês dedicarem o tempo de vocês para estarem aqui vendo uma palestra, para que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento, para aplicarem para o bem do próximo, né? As pessoas estão resolvendo os problemas. A Abrace Uma Causa, ela aposta totalmente as suas fichas nas pessoas físicas, como grandes transformadores do terceiro setor no país, principalmente através das doações, principalmente através das doações incentivadas. As causas que são mais são mais sensíveis, né? Uma outra informação que para a Abrace foi muito importante para dar o passo que a gente deu. Vou mostrar um pouquinho para vocês, mas saúde, crianças, fome, pobreza, idosos, todos esses assuntos, né, essas áreas de interesse, de alguma forma estão contempladas nas leis de incentivo. As leis de incentivo fiscal hoje, há lei de incentivo para a saúde, para crianças. De alguma forma, fome e pobreza estão vinculadas a todas, porque de alguma forma nos projetos, você tem alimentação. O idoso ganhou uma lei exclusiva para ele em 2013, a partir de 2012. Então, e aqui a gente olha um cenário como um todo, né? O Brasil em 2015 teve 13,7 bilhões em doação. Esse número é ridículo, é muito pequeno. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, a gente não pode comparar só o número, né? Porque os Estados Unidos é muito maior que o Brasil, mas em termos econômicos, né? O número nos Estados Unidos é 370 bilhões. 370 bilhões. 270 bilhões vem de pessoas físicas, né? O valor das doações nos Estados Unidos representa 2% do PIB. Aqui a gente está falando de 0,2% do nosso PIB. A gente é 10 vezes menor em termos de engajamento social da população às doações. Isso significa que a gente tem uma série de coisas para caminhar. Dentre elas, mudança na legislação, criação de cultura, né? Criar mecanismos que facilitem a doação e que gerem mais transparência e confiabilidade, para que a gente possa chegar nos Estados Unidos, né? E os nossos 2% do PIB possam ser destinados em doação. Mas tem números importantes aqui no Brasil, né? A estimativa é que 30% da população doe de forma recorrente, todo mês. E doações médias que variam de 20 a 40 reais, eu uso sempre o 30 aí como referência, o que daria 360 reais no ano, que é mais ou menos 1/3 de um salário mínimo, né? Nosso salário mínimo em 979, 80 e poucos reais, é um dispêndio razoavelmente grande para uma família que vive com tão pouco no Brasil, né? Que recebe tão pouco.
O potencial das pessoas físicas hoje em doarem pelas leis de incentivo é de 5,5 bilhões de reais. Isso aqui resolveria o problema de grande parte das instituições do país. Menos de 3% hoje é utilizado. O número exato em 2015 foi de 132 milhões. 132 milhões de 5,5 bilhões de reais. Vocês acham que o dinheiro que vocês precisam está aqui ou não? Ele está aí. Uma série de coisas precisam ser feitas, ou precisavam ser feitas, né, para que a gente conseguisse atingir esse dinheiro, esses 5,5 bilhões de reais. A primeira coisa que precisa ser feita é gerar conhecimento. As pessoas não sabem que elas podem usar o imposto de renda. Minha estimativa é que menos de 5% da população saiba. A segunda é o processo. Tem gente que já ouviu, eu sei que pode doar, mas eu não sei como. Para você doar pelo imposto de renda, hoje você precisa conhecer uma instituição, saber se é idônea, saber se tem projeto aprovado, saber o que é projeto aprovado, fazer uma transferência para uma conta, mandar um comprovante por e-mail, receber um recibo físico, aí você vai perder o recibo físico, aí você não sabe como declarar. Eu estou cansado só de falar e obrigado, não vou doar. É isso que acontece hoje, né? Eu vejo muita gente que tem vontade de doar, dentro das empresas, inclusive, mas que não sentem segurança nenhuma. E aí, ele fala assim, bom, eu vou correr algum risco de ser pego na malha fina, não vou fazer. Melhor eu não fazer, né? O terceiro ponto que precisa ser quebrado para a gente conseguir engajar as pessoas, é melhorar a transparência. A gente precisa mostrar melhor o que está sendo feito com o dinheiro dessa pessoa. Então eu fui lá e doei R$50 para aquele projeto. Eu quero saber como é que foi, quando foi, quantas pessoas foram beneficiadas. E isso hoje é muito difícil. É muito difícil porque falta tecnologia, porque o tempo de vocês, das instituições hoje, ele está dedicado para aquilo que tem que ser dedicado, que é fazer a atividade em si, é fazer assistência. E muitas vezes falta tempo para montar relatório, para montar estatística, para às vezes até conhecimento para se fazer, né? E a gente precisa de tecnologia para ajudar isso, para mostrar como é que esse dinheiro está sendo aplicado e quais são os resultados que estão sendo gerados a partir desses investimentos. Outro ponto que é importante é a questão da malha fina em si. A malha fina, ela, por muito tempo, as doações incentivadas por muito tempo foram parâmetro de malha fina. O que significa que a pessoa que doava o dinheiro com o imposto de renda, ela ia cair na malha fina necessariamente, porque não havia cruzamentos eletrônicos, como existe hoje. Hoje, as doações incentivadas, elas são cruzadas a partir da declaração do contribuinte, ele informa na sua declaração de imposto de renda, e através das declarações de benefício fiscal, que são de responsabilidade do município, no caso dos fundos de criança, adolescente e idoso, e dos ministérios da Cultura, Esporte e Saúde, no caso das outras leis. Essa informação é eletrônica hoje. Então, se o Bruno falou que doou 100 e a instituição que ele doou falou que ele doou 100, acabou. Então, para vocês terem uma ideia, o Banco Santander tem um programa de doações de funcionários desde 2002. Completou agora 15 anos no ano passado. Eles têm 50 mil funcionários, 30 mil aderem anualmente. É gerado mais de 10 milhões de reais por ano só de doação de funcionário. E o ano passado, zero funcionários caíram na malha fina. Isso para mim é um case. Realmente o Santander está fazendo direito. Eu fui lá conhecer o projeto deles. Eu estive lá, na verdade, há 3 anos, conhecendo o projeto. E foi de lá que foi tudo baseado na plataforma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É uma plataforma que tem a intenção de quebrar todos esses pontos que eu falei agora, né? A questão da malha fina, do conhecimento, da transparência, e principalmente que permita que as doações incentivadas sejam feitas de forma 100% digital. Hoje, convido vocês, entrem no site de qualquer instituição e procure lá o link Doe seu imposto de renda e vão ver o que vocês vão encontrar. Entre em contato, mande um e-mail, faça a dança da chuva. Não é fácil, a pessoa tem que querer muito doar. Está todo mundo acostumado a resolver o problema com o celular hoje. Você aluga apartamento, você pede táxi, você compra passagem aérea, você pede comida, faz tudo pelo celular. A doação foi a única coisa que não conseguiu evoluir. A doação incentivada, né? Foi a única que não conseguiu evoluir, que não conseguiu chegar nesse ponto de tecnologia. Então a gente
desenvolveu a plataforma da Abrace Uma Causa, uma plataforma que tem por objetivo facilitar as doações de pessoas físicas a projetos sociais mas também sem incentivo, né? Vocês já devem ter ouvido o conceito de financiamento coletivo, né? Os crowdfundings. É um pouco o que a gente se propõe, só que a gente tem a opção do crowdfunding na íntegra, que é a doação direta, mas também com o incentivo fiscal. A pessoa física pode doar de forma eletrônica, através de uma plataforma, uma experiência 100% digital. Isso só foi possível. Então, só para colocar como benefício da plataforma, desculpa, a gente tem uma simplificação do processo de doação, vocês vão ver. A gente tem uma ferramenta de acompanhamento, então vocês que são os proponentes dos projetos, a partir do momento em que seus projetos entram em execução, vocês são obrigados a mostrar o que está sendo feito. Então são inputs que são feitos na plataforma, que vocês geram relatórios automáticos dos doadores e falam, olha, eu atingi tanto das minhas metas, eu executei tanto do meu cronograma, está aqui as fotos do que foi implementado, eu fiz um vídeo, veja aqui. Então a gente cria um ambiente que favorece a transparência, favorece a fidelização, e isso é sustentabilidade. E por fim, possibilita o abatimento do imposto de renda. É óbvio que o abatimento do imposto de renda depende do projeto incentivado, do projeto que recebeu a doação ser incentivado e também da pessoa estar na declaração completa. Mas hoje é possível. Até o ano passado não era. Isso só foi possível porque a gente integrou todos os participantes desse processo num único ambiente que a gente chama de marketplace, né? Como se fosse o local de negociação. É um lugar só ali, onde todos os participantes, todos os interessados estão juntos, inclusive os conselhos de criança e adolescente. E esses, na verdade, são os mais importantes para cá. Então, a gente tem, de um lado, um processo que facilita, né, para o doador, não só o processo de doação em si, mas a informação. Esse é um ponto importante hoje. Você entra no perguntão do imposto de renda, aquilo é uma loucura. São 300 páginas de PDF que a Receita acha que alguma pessoa vai conseguir entender a nomenclatura, os termos, para sair dali e doar. É uma utopia que aquele negócio vai funcionar. A gente consegue melhorar a visibilidade dos projetos, né? Então é uma plataforma que está na internet que pode ser compartilhada com qualquer pessoa. E a gente faz um processo hoje que é muito importante no ponto de vista do doador, que é o suporte na declaração de imposto de renda. A gente já há alguns anos coordena de forma offline, né, fora da internet, as doações de funcionários de empresas para projetos sociais incentivados. E na hora da prestação, da declaração de imposto de renda, a empresa fala assim, olha, isso é um problema seu, porque ela não quer se responsabilizar se ele vai poder ter o benefício fiscal ou não, enfim, ela não quer criar nenhum tipo de responsabilidade. A gente faz exatamente o contrário. A gente envia recibos eletrônicos, isso é uma coisa fantástica. Vocês que lidam com fundos, vocês sabem que há uma obrigatoriedade legal de se emitir recibos físicos, né? Emitir, na verdade, recibos, que são assinados pelo presidente do conselho, pelo ordenador ou pelo tesoureiro do conselho. Esses recibos hoje são muitas vezes enviados pelo correio. Há uma demanda operacional para assinatura, para confecção, para assinatura e um dispêndio de dinheiro para o envio, né? Porque hoje ele é físico. Em 98% dos casos hoje, 99%, são muito poucos os municípios que têm alguma coisa eletrônica. O fato de ser físico, ele além de gerar o custo financeiro, além de gerar o custo operacional, ele também viabiliza qualquer iniciativa que tenha a intenção de criar escala. Então, se eu virar para o fundo, lá de Barretos, do Hospital de Barretos, que capta bastante, e falar, olha, eu vou te trazer 10 mil doadores lá da Ambev, eles vão falar para mim, muito obrigado, eu não consigo administrar, eu não quero a doação. Isso aconteceu, tá? Eu não estou mentindo. A gente estava com a plataforma quase pronta e a gente conseguiu contornar a situação, mas não foi com a Ambev, mas foi com, por incrível que pareça, com um órgão público de Tocantins. Depois eu vou contar um pouquinho o caso. Mas
Os fundos hoje acessam a plataforma de forma eletrônica, automática, através do certificado digital, emitem todos os recibos para os doadores. Esse doador, como esse recibo é assinado eletronicamente, com o certificado da CertSign, ele não precisa ser físico, ele pode ser eletrônico. Então isso é por e-mail. E ele acessa a qualquer momento. Então ele não perde. Quando ele vai fazer a declaração de imposto de renda, ele acessa a plataforma, faz o download, entrega para o contador, ou ele mesmo preenche a declaração. Mas mais do que isso, além de mandar um recibo eletrônico, a gente envia para ele um informe de doações. Vocês recebem um informe de rendimentos do banco ou da empresa que vocês trabalham, a gente envia para eles um informe de doações, que diz exatamente como ele tem que declarar, qual é o código que ele lança na declaração, qual é o campo que ele lança, qual é a razão social, CNPJ, valor. E se ele ainda não entendeu, tem um guia, que aí mostra passo a passo, página a página, tela a tela, de como ele faz essa doação. Então, a gente trouxe todo mundo para o jogo, inclusive o Ministério do Esporte, a plataforma está integrada ao Ministério do Esporte, então os projetos federais de incentivo ao esporte também podem ser financiados via plataforma. Essa foi uma conquista muito grande, que é super difícil acessar essas esferas públicas, né? Os órgãos públicos, né, no caso os ministérios, estão sempre mudando, conforme mudam os governos, né? E a gente conseguiu fazer isso. Até faço uma menção importante, a Ana Moser tem um projeto social muito importante no esporte, e ela foi bastante importante para que esse processo pudesse acontecer. Então hoje, os projetos de criança, adolescente, idoso e esporte podem ser financiados, os projetos incentivados podem ser financiados através da plataforma, de uma forma super simples. Olhando na perspectiva das instituições, você se cadastra na plataforma, a gente cria um site para vocês, então é instituição.abraceumacausa, é o domínio.com.br, que vocês podem divulgar para a sua base de interesse, para suas redes de Facebook, ou podem inclusive eventualmente buscar o apoio de algum órgão governamental para criar uma campanha no município de divulgação, buscar algum parceiro de mídia, jornais, revistas locais que possam ajudar você na divulgação, e você passa a ter um canal que não só vai aceitar a doação, porque isso você poderia fazer através daquela ferramenta que eu mostrei antes, né, aqueles formadores de site, que você sai lá com uma ferramenta de pagamento via cartão de crédito automático, mas você pode coletar doações via incentivo fiscal. Alguns de vocês já devem usar o incentivo fiscal, então estariam mais prontos. Alguns de vocês talvez tenham que desenvolver essa etapa inicialmente, mas isso muda bastante a regra do jogo, né? Porque as pessoas agora têm acesso a uma oportunidade de doação de forma muito mais simples e melhor, com possibilidade de doação recorrente. Eu não preciso mais pegar os meus 6% ou 8% que eu teria a opção de doar, chegar lá em dezembro ou em determinado momento e depositar tudo de uma vez só, o que eventualmente pode impactar no meu orçamento, né? A gente vê muitos casos de pessoas que podem doar, sei lá, R$1.000 no ano, R$1.500, mas tirar de uma vez só em dezembro, aí ela acaba doando 200, 150, 300, não consegue acompanhar. Se ela puder doar todo mês, né, ou durante um período de tempo maior, esses 1.000 viram 80 por mês, né? O impacto no orçamento é muito menor, o planejamento é muito melhor para que esse dinheiro seja aproveitado em maior escala, né? É possível se criar parcerias com empresas. O que a gente vem fazendo muito hoje é criando não a página da instituição, mas uma página da empresa, e dentro desta página todos os projetos que essa empresa quer que seus funcionários possam doar. E ela chancela este processo com seus funcionários, que é o que o Santander vem fazendo há 15 anos. Então, a gente lançou isso em 10 empresas no ano passado, no Grupo Votorantim inteiro. Agora, em junho, a gente expande para a Ambev, com mais 35 mil funcionários. Por algum acaso do destino, o Santander nos chamou, porque grande parte do processo que eles fazem hoje ainda é manual, e eles viram a oportunidade de fazer tudo de forma automatizada. E no final das contas, vocês conseguem, através dessa ferramenta, divulgar os resultados que foram atingidos com o projeto, e isso se retroalimentar. Isso aqui é um exemplo de uma página do nosso site. Eu não vou entrar na navegação aqui, porque senão a gente está sem tempo. Isso aqui é uma página que a gente fez para o Hospital de Câncer de Barretos, em parceria com a Defensoria Pública do Tocantins. Então, os servidores, olha só que maluco, né? Os servidores, funcionários da Defensoria, e aí ainda falo, né, do Ministério Público, do Governo do Estado de Tocantins, todos eles vão ter acesso a uma página como essa, em que eles vão poder doar para a construção do Hospital de Barretos em Palmas, na unidade em Tocantins. Então aqui,
Você vê que a plataforma é inteira voltada para a causa social que ela pretende vender, né? Comunicar, no caso aqui o Hospital de Amor. O Hospital de Barretos virou Hospital de Amor, para quem não sabe. Aqui em cima a gente traz o logo da Defensoria Pública, que é o patrocinador, quem está chancelando isso para os seus funcionários. Aqui embaixo aqui a gente tem os acessos para conhecer o projeto, para o processo de doação e para a área logada dele. Ele vai conhecer um pouquinho mais no site sobre como funciona, o processo é super simples. Neste caso aqui, ele basicamente precisa escolher o projeto e fazer um cadastro. Quais são os benefícios de utilizar aquela plataforma, né? A gente fala sobre segurança, transparência, facilidade, todo o suporte. E quando ele decide navegar por dentro das páginas, né, ele vai conhecer um pouco sobre o projeto, objetivo, problema social, solução, metodologia, todos aqueles conceitos que a gente passou um pouquinho antes, eles estão listados aqui, para que as pessoas possam conhecer, ver quais são as fotos, nesse caso aqui a construção de uma unidade, né? Então, qual é o projeto, né? A fachada do hospital nova, área externa, e aqui nesse caso, esse projeto já começou, então a gente já mostra para ele que as obras estão em andamento. A gente apresenta um pouco a instituição, às vezes a pessoa não conhece o Hospital de Amor, o Hospital de Barretos, então ele vai conhecer através de um vídeo, e a hora que ele decide doar, ele entra num processo super simples, que pode ser realizado tanto pelo computador quanto pelo celular, de doação, em que ele define aqui, o projeto nesse caso já está selecionado, o período de doação, se é doação única ou doação mensal, o valor que ele quer doar, ele confirma as informações dele, preenche um cadastro, recebe um e-mail de ativação e, neste caso aqui, é feito desconto em folha. Todo mês, aquela doação, no caso das doações mensais, são descontadas no Olerite, sem ter que passar cartão de crédito, sem ter que fazer transferência bancária. Então é muito conveniente. Aqui ele tem acesso a uma área administrativa, em que ele acompanha o projeto que ele está apoiando, ele tem acesso aos extratos, recibos, informes de doações, ele pode visualizar o projeto e a partir do momento em que o projeto dele entra em execução, ele passa a poder acompanhar e ver os resultados do projeto. Melhor que isso, em janeiro a gente manda para ele um e-mail de recibos, esse aqui é um exemplo lá do Banco Votorantim, em que a gente traz o nome da pessoa e fala, olha, seu recibo de doação está disponível. Só clicar no link que você baixa o seu recibo, visualiza. Esse recibo tem todas as certificações que estão na instrução normativa, ele segue todo o regulamento, e ele é assinado digitalmente. Esse documento que vem à direita, a gente chama de manifesto, é um documento da CertSign, gerado pela CertSign, que é uma certificadora, que é responsável por garantir a veracidade da assinatura. Somente as pessoas que estão cadastradas na plataforma como responsáveis por assinar, que estão em ata do conselho, lá do fundo, é que podem assinar esse documento. Esse documento fica registrado nas bases de dados da CertSign. Qualquer auditor da Receita Federal com esse código de 16 caracteres, acessa o site, digita esse código e lá ele baixa a cópia do recibo para validar a veracidade desse documento. Então o recibo não precisa mais ser impresso, ele passa a ser eletrônico. Isso economiza uma infinidade de recursos, de dinheiro, de tempo. Um recibo que precisava ser fisicamente assinado, muitas vezes assinado por uma secretária, não necessariamente pelo presidente, quem tinha que assinar, por questão de tempo, ele passa a ser assinado com alguns cliques, né? Através do certificado digital, que é uma tecnologia que está aí já há algum tempo, né, e que não está sendo explorada para esse benefício. A gente envia para ele ainda um informe de doações, em que ele recebe aqui a instrução exata de como declarar, né? Qual é o código? Cada lei de incentivo tem um código na declaração de imposto de renda. No caso aqui a gente está falando da doação via Estatuto do Idoso, é o código 44. Como é que a pessoa vai saber isso, né, se a gente não disser? Então, a gente facilita, entrega para ele um documento que resolve o problema. E mais do que isso, a gente cria um canal de comunicação direto da instituição com o doador. Não é abrace uma causa falando com o doador, muito obrigado pela sua doação, não. Aqui é um exemplo do Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba. É o Hospital Pequeno Príncipe falando, muito obrigado pela sua doação, bem-vindo ao time do Hospital Pequeno Príncipe, olha o que a gente vai fazer com a sua doação. A gente vai atender 70 mil, vai realizar 70 mil atividades, vai realizar 4 mil procedimentos oncológicos. Muito obrigado por fazer parte dessa história. Você vai receber mais informações em e-mails futuros. Mas a gente personaliza a comunicação e aproxima, né? A gente aproxima a instituição do doador
E isso faz com que a gente abranja o processo da doação ao impacto social. E isso estimula a fidelização. E a fidelização na captação de recursos está totalmente associada à sustentabilidade, que é o que a gente busca nas relações que a gente tem com a nossa vida, com as pessoas com quem a gente se relaciona. É isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado do dia. Eu vou deixar os contatos com vocês. Eu gostaria de centralizar os contatos ou na Emília, da Eleva, ou então o Otávio, da equipe da Abrace Uma Causa, que é o responsável pelo atendimento às instituições. Vocês provavelmente vão ter dificuldade de falar comigo. Se quiserem mandar e-mail, sem problemas, tá? Mas a Emília, a ideia é que ela consiga nos ajudar a filtrar um pouco as demandas de cada um de vocês, porque cada um de vocês vão ter demandas diferentes, muito específicas, e a gente vê como a gente pode ajudar a direcionar, seja no desenvolvimento ajudando a desenvolver os projetos de lei de incentivo, seja através da criação de um site voltado para captação, ou outras necessidades que vocês venham a ter. Espero que vocês tenham aproveitado o dia. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta e quiserem fazer, acho que agora é o momento. Eu não sei se a gente tem mais muito tempo, mas fica aberto para questionamentos. Obrigado. Antes de agradecer ao Bruno, a Emília vai dar só uma palavrinha e eu prometo que para encerrar vou ser bem breve. Infelizmente, pessoal, nós temos tempo para abrir para perguntas. O tempo passou, nós tínhamos programado terminar em torno de 12h30 mesmo, então acho que a Emília vai falar uns 5 minutinhos, eu faço o fechamento de uns 3 minutos, mas o Bruno deixou à disposição aqui os canais, né? Então só a fala rápida da Emília, por favor. Pessoal, quero agradecer demais as pessoas que vieram de fora, como o Luciano falou. A maior parte de vocês eu conheço, nós já temos relacionamento. E a Eleva está muito feliz em poder ter a oportunidade de trazer o Bruno. Agora ele vai abrir essa possibilidade de trazer tudo isso aqui para o interior, né? Que agora ele atuava muito em Barretos, São Paulo. Agora ele vai conseguir nos trazer algumas questões bastante positivas, que são de extrema necessidade aqui para as instituições do interior de São Paulo. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, por isso que eu insisti tanto para algumas pessoas virem, porque agora a gente vai lançar um novo momento aí para o terceiro setor do interior com a ajuda do Bruno. Porque essa plataforma é que vem ao encontro da nossa maior necessidade, que é a sustentabilidade. Então, a partir de agora, pessoal, eu me coloco à disposição de vocês, o meu celular está aí, o meu e-mail, e claro que os nossos clientes já sabem disso, que o nosso grande objetivo esse ano, como o Gustavo falou, é desenvolver um programa realmente de sustentabilidade, de melhoria, de profissionalização, e contem com a gente, tá? Obrigado, Luciano, de ter dado essa oportunidade para a gente. Bruno, você é um gênio, né? Muito obrigada, uma pessoa assim tão jovem, com ideias tão inovadoras, né? A gente sabe do trabalho dele, a gente acompanha isso de perto, a Eleva presta serviços para os 2 fundos de Barretos, e a gente sabe a captação que ele consegue aí, e eu acho que se uma pessoa conseguiu, nós também temos a oportunidade, e a gente pode fazer isso, né? Com certeza, com a organização de todos e com a ajuda de uma pessoa tão capacitada como você. Obrigada, gente. Obrigado pela oportunidade, tá? Bom, pessoal, então, já fazendo encerramento, só uma lembrancinha que, como foi falado aqui por nós aqui no Legislativo, a nossa lei orçamentária, ela não permite, Bruna, as emendas parlamentares aqui. Houve um tempo, durante quase 2 anos aqui no município de Ribeirão, que não foi no meu mandato, não foi nesse mandato, faz já 2 mandatos anteriores que os vereadores tinham a possibilidade realmente de fazer emendas aqui, mas isso não é mais previsto no orçamento.
A questão de permitir as vinculações, acatar as indicações para os conselhos municipais, né? Um alerta aqui do Bruno, muito importante. Lembrando que o nosso Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui acaba de ser modificado por lei, aprovado aqui na casa, por unanimidade. Então, ele foi elaborado pelo Executivo, modificado com algumas emendas por nós aqui no Legislativo, a sociedade civil participou e passa a ter um fundo também. Então, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em Ribeirão, ele passa a ter um fundo a partir de agora também. Uma outra questão é agradecer realmente os palestrantes, Bruno, obrigado, viu? Acho que por mais que a gente conheça, vocês conhecem mais que eu, vocês vivem o dia a dia, mas sempre tem alguma coisa para aprender e foi muito enriquecedora, realmente superou nossas expectativas. O Bruno falou sobre sustentabilidade, os desafios da captação de recursos, né? As formas, as fontes de financiamento, como a tecnologia pode ajudar. Então, acho que isso foi o principal recado agora para novas opções, né, de captação. Isso foi muito importante. E para que vocês possam manter as suas obras sociais em plena atividade, né? Acho que foi realmente bastante enriquecedor. Agradecer a TV Câmara, isso foi transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, a própria TV Câmara também, então tenho que agradecer também os demais funcionários da casa, que estão conosco aqui trabalhando, o pessoal do meu gabinete também, sem eles também, obrigado, nós não teríamos tido esse evento, os vereadores que participaram, a Emília, por ter sido praticamente a mentora do evento aqui que nos auxiliou, e a todos vocês, né, que por terem vindo, despendido uma manhã, sei que o tempo é escasso, a gente tem que ir lá, estar no dia a dia trabalhando nas instituições, senão que seria uma perda de tempo, mas na verdade acho que nós ganhamos tempo nessa manhã. Espero que vocês tenham um bom trabalho pela frente, desejo sucesso a todos e novamente agradeço a presença de todo mundo, muito obrigado, boa tarde a todos, gente.